funcional, tá, né, de primeira. É um site que está, assim, de primeiro mundo. O negócio está funcionando. Só que ainda não está terminado, porque as pessoas não têm o tempo. Porque eu não tenho condições de contratar esses serviços, né? Não é serviço altíssimo, não, mas é o mínimo de remuneração que as pessoas poderiam ter. Bom, neste site, você vai encontrar aquele curso de História da Igreja que eu falava. Só que esse curso, as primeiras lições estão lá gratuitas. Você baixa, vê, ouve, vê a qualidade, gratuitamente. Vai chegar um certo ponto na terceira lição que você vai clicar e vai aparecer lá, faça a sua assinatura. Né? E aí você vai ter que fazer a assinatura se quiser ouvir o resto do curso. Tá porque certo, eu preciso dessa ajuda. Não mantém né? o site. Senão não mantém o site. E, além disso, eu estou vendo um material. Esse material vai estar disponível no portal Canção Nova, mas por enquanto ainda não está. Por enquanto, se você quiser comprar, vá no meu site, que está lá toda a indicação para comprar. Um material através de DVD, que são aulas que eu gravei, né, num lugar meio inusitado. Gravei em Paraty. Né? Porque eu tenho um amigo, né, que a família dele é dona do Sobrado dos Bonecos em Paraty. Então me convidou para ir lá, um lugar excelente, turístico, etc. E temos um grupo de amigos, estudantes, e eu gravei uma série de aulas de teologia para leigos. Então quem quiser estudar teologia também tem esse recurso desses DVDs que estão à disposição. Acho que o DVD que vai fazer mais sucesso, porque o tema é bastante polêmico e o pessoal busca bastante, é o DVD da Teologia da Libertação. Né? Então está lá no site, você clica na página inicial do site, está lá atualizações. E nas atualizações está lá a propaganda do Teologia da Libertação. Você pode comprar através do site da editora Eclésia, está tudo explicado lá no site direitinho. E aqui você tem um DVD onde eu comento, professor, com calma, aquilo que nós fizemos naquele programa sobre Teologia da Libertação. Aqui eu faço de forma didática, sistemática, em 2 aulas, eu comento, né, o que o Papa Bento XVI, quando era cardeal Ratzinger e agora como Papa, pensa a respeito da Teologia da Libertação. Então, você vai chegar e dizer, esse Padre Paulo sabia, ele é um reacionário terrível. Né? Gente, pode parar. Eu estou aqui só sendo porta-voz do Papa. Eu estou dizendo aquilo que o Papa pensa, que não é segredo do Estado, muito pelo contrário, é a doutrina oficial da Igreja. Então, está aí à disposição o DVD da Teologia da Libertação. Tá? Além disso, tem outro material também, mas aí já para o pessoal que quer fazer um curso de teologia para leigos, né, esse material também já é mais específico, porque eu vou até abrir aqui para você ver como é que é o material. Né? Trata-se de um livro, onde a aula está aqui transcrita. Né? Além desse livro, você tem 2 recursos que estão dentro dele, que é um CD com a aula, só o áudio MP3, para você ouvir no carro. Tem gente que não tem tempo de parar na frente da televisão, então tem o CD de MP3. Ou algumas pessoas querem apresentar para um grupo, né? Um grupo de estudantes na sala de aula, quer usar, um professor quer usar como recurso. Tem aqui o DVD, onde você aparece a imagem da careca do Padre Paulo Ricardo, né? Dando a aula que está aqui. O conteúdo é idêntico, né? Tanto do livro como do áudio, como do DVD, é o mesmo conteúdo, né? Que está aí à disposição para estudar. Por exemplo, esse primeiro volume é um volume sobre o Vaticano II. O Papa Bento XVI, eu faço questão de fazer as coisas muito em sintonia com o Papa. O Papa Bento XVI tem insistido constantemente nessa questão de continuidade. O Vaticano II não é uma ruptura, é uma continuidade. Como é que a gente deve fazer para interpretar o Vaticano II como continuidade, né? E depois os outros volumes que estão sendo lançados aos poucos, né? Sempre um livrinho, MP3 e DVD, né? Da Teologia Fundamental, volume 1. Daqui a pouco vai sair Teologia Fundamental, volume 2, e assim por diante. Tem toda uma série, né? As pessoas podem ir seguindo isso pelo meu site, que está lá à disposição. Muita gente pergunta, eu leigo, quero fazer um curso de teologia. Então está aí. O Padre Paulo está aí começando já a desenvolver esse curso de teologia
e a gente pode dizer fiel ao magistério da igreja, fiel ao Papa. Não são esses cursos de teologia desviados da doutrina da igreja, que muitas vezes a gente encontra por aí, com gente querendo colocar em dúvida a Eucaristia, outro querendo colocar em dúvida o celibato do sacerdote. Não, aqui não tem. Aqui é de acordo com o catecismo da igreja, tradição da igreja, magistério da igreja e Sagrada Escritura. Padre Paulo, vamos voltar na nossa conversa? Ver se a Juliana tem aí alguma coisa. O Daniel faz a seguinte pergunta: por que as cartas de Santo Inácio de Antioquia não entraram na Bíblia como as cartas de São Paulo, João e Pedro? Bom, as cartas de Santo Inácio não entraram na Bíblia porque na Bíblia entraram só os livros que foram escritos por apóstolos ou por, aspas, varões apostólicos. Ou seja, pessoas que ou eram apóstolos ou estavam intimamente ligados aos apóstolos e estavam já escrevendo uma doutrina em nome dos apóstolos. Não é? Portanto, é a palavra, digamos assim, apostólica. As cartas de Santo Inácio nunca foram reconhecidas como cartas escritas por apóstolos, porque Santo Inácio não era um apóstolo, não é? E nem era um varão apostólico no sentido em que ele conheceu os apóstolos, sim, mas ele estava escrevendo cartas em nome dele, não em nome de um apóstolo, né? Tem muita gente, os exegetas atuais fazem especulações, por exemplo, que carta de São Paulo a Timóteo, não foi escrita por São Paulo coisa nenhuma, foi escrita por um cara aí, porque o vocabulário é bem diferente daquele de São Paulo, portanto, não foi escrita por São Paulo. Tudo bem, pode não ter sido escrita por São Paulo, mas foi escrita por uma pessoa que tinha a consciência de que estava escrevendo a doutrina de Paulo. E a igreja reconheceu essa pretensão dele. Não é? A igreja reconheceu que a pessoa que escreveu a carta a Timóteo estava realmente expondo uma doutrina que era a doutrina apostólica ligada ao apóstolo São Paulo. Exatamente esse reconhecimento, porque assim, é importante a gente entender esse fenômeno, professor, que Deus inspira, né, aquele que fala a sua palavra, mas ele tem também que inspirar a igreja que ouve. Como está escrito no Evangelho de São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Então a igreja reconhece a voz. Como é que a Bíblia foi escrita? Não é? A Bíblia foi escrita assim. Como é que foi? Perdão, como foi escrito? Foram selecionados os livros da Bíblia? Foram selecionados assim. Chegava uma pessoa com um livro, dizia, olha, tem esse Evangelho aqui. Aí o velho bispo, ou então o Papa, sentava, leia para mim. Às vezes o bispo era até analfabeto. Leia para mim. E começava lá a ler. Ele ouvia aquilo e disse, este é Jesus. Pode escrever na lista, porque esse daqui a gente pode ler na missa. Aí de repente chegava com outro livro lá, maluco, do Evangelho de Judas, Evangelho carpocraciano, não sei o quê. O bispo chegava, não, esse não é Jesus. Porque não estava na tradição, não estava naquilo, na fé apostólica. Então a Bíblia existe, gente, graças a Deus, porque a Igreja Católica foi fiel à palavra de Deus. E não só um bispo, né, Padre Paulo, mas os concílios, né? Concílio de Cartago III, do tempo de Santo Agostinho, Concílio de Cartago IV, Concílio de Trullos. Sim. Quer dizer, então eram os bispos reunidos que interpretavam. Quer dizer, então aí o Espírito Santo estava ali. Aí quando você chega e diz que em 313, com Constantino, quando o cânon da Bíblia não estava nem estabelecido direito, a igreja já traiu a fé e se tornou uma espécie de macumba, né? Quando você chega e diz que a igreja abandonou a fé cristã e se tornou sincretista, você está pondo em risco a sua própria fé bíblica, meu irmão. Porque se você acha que a igreja tão cedo traiu a Cristo, então, como é que você vai explicar a Bíblia? Como é que você vai explicar esses 27 livros? Porque a igreja ainda estava no processo de debate desses livros. Não é? Então, se a igreja traiu, então também jogue fora a sua Bíblia. Padre Paulo, a gente já está no final do programa, mas eu queria colocar uma pergunta que mesmo se o senhor respondesse, eu sei que não é fácil responder de maneira rápida, mas a gente sabe que hoje há uma